Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Seja Ele engrandecido em todo o tempo, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam ao nosso Deus amado. Que Ele seja exaltado através da sua vida. Que Ele seja exaltado através das suas palavras. Adore o Senhor, glorifique a Deus. Celebre na presença dEle, porque Ele é maravilhoso, Deus poderoso, Deus real. Bom dia, boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Bem-vindos à Igreja Presbiteriana das Américas, uma igreja de pessoas reais, normais. Dá uma olhadinha, vê se você acha que a pessoa está perto de você, é uma pessoa normal. Dá só uma olhadinha. Sinceridade, hein? Olha para trás, dá uma olhada para trás, atrás de você, na sua fileira de trás aí. Olha quem está perto de você aí. Dá uma olhada se essa pessoa é uma pessoa real ou se é uma pessoa normal. Ah, meus irmãos e irmãs, vou dizer para vocês uma coisa. Graças a Deus. A gente começa hoje uma série neste mês de março, onde a gente vai falar sobre como Deus mudou a vida de mulheres reais. Como todo assunto bíblico, ele vale para meninos e meninas, evidentemente. Não é? A gente não tem um sermão sobre um homem que se aplica somente ao homem, como não tem de uma mulher que se aplica somente à mulher. Aquilo que nós vamos enxergar nesse texto hoje traz para a gente uma série de informações necessárias. E Deus vai falar com você como tem falado comigo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Este é um livro que narra a chegada do povo de Deus à terra prometida, depois de 40 anos de uma jornada de peregrinação muito complicada e difícil no deserto. E Deus trouxe alguns impactos extraordinários para a vida do povo através dessas experiências pelas quais nós também vamos passar. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Leia comigo até o versículo 7. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá volta aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Até aqui o versículo 7. Vamos orar, meus irmãos. Paizinho amado, querido, Senhor da nossa vida, nós te amamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque o Senhor resolveu nos alcançar. A graça do Senhor nos abraça e nos transforma. Pela graça do Senhor aqui nós estamos, e pela graça do Senhor nós seguiremos. Fala ao nosso coração nesta hora. Dá-nos a lição exata, a palavra correta, ajustada, ministrando poderosamente ao coração de cada um de nós. Ajuda a gente a ter fé para aplicar essa palavra ao nosso coração e para também aplicarmos à vida de outras pessoas. Que essa obra seja espiritual
e seja profunda. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Na noite desse dia nós vamos falar como Deus mudou a vida de uma mulher real e marginalizada. A história dessa mulher que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, ela é precedida por uma pergunta que eu faço a você. A pergunta é uma pergunta pessoal, ou seja, essa é uma resposta que só você pode me dar. Se alguém fosse escrever uma biografia sobre a sua vida, que parte da sua história você não gostaria que fosse contada? Que parte da sua vida, da sua história, você gostaria que fosse omitido, fosse esquecido, deixado para lá? Que de alguma forma isso fosse editado, que existisse um editor que conversasse com você sobre determinadas etapas da sua vida que estão sendo contadas nessa sua biografia, e você dissesse só isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, e isso, Deus me livre, isso é que eu não quero. Uma conversa sincera entre nós dois aqui, eu vou pressupor, não é uma afirmação, eu pressuponho que existem histórias que você se envergonha. Vou pressupor que você viva histórias que te trazem lembranças muito ruins. E que se você pudesse começar de novo, se você pudesse passar por aquilo de novo, se você pudesse viver aquilo de novo, você diria, isso eu não faria. Eu não entraria nisso. Eu não repetiria isso. Eu não agiria assim, sabe? Essas histórias que a gente passa na nossa vida, em que a gente olha para a circunstância e diz, meu Deus do céu. E algumas vezes nós queremos esquecer delas. Mas a pergunta é, o quanto não esquecer delas é importante para Deus tratar o nosso coração? A Bíblia é repleta de histórias de pessoas incríveis. Por exemplo, se você for ler a história de Noé, nós vamos nos encontrar com uma pessoa incrível, porque para pensar. Deus deu a ele uma mensagem, olha, vai chover. Algo que ele não sabia exatamente o que era, porque não era uma coisa presente naquela época. Mas Deus disse mais para ele. Deus disse para ele, olha, você vai construir uma arca. E deu todas as medidas para que a arca fosse construída. Que coisa incrível. Aí Deus dá essa ordem para ele, e como eu ouvi de uma certa irmã recentemente, ela me disse, olha pastor, eu caminho com ele tranquilamente aí na ordem de Deus, e a esposa dele ao lado dele, na construção da arca. Agora, quando entraram os animais, ela deve ter pensado, o que é isso, minha gente? Mas esse grande homem de Deus, ilustre, extraordinário, depois dessa experiência maravilhosa, de cumprir, de obedecer ao Senhor e de cair a chuva, ele está ali naquela arca, ele vive essa experiência sobrenatural de Deus na vida dele. Quando ele realiza isso tudo, a água baixa, a chuva acaba, ele sai da arca, pouco depois o que ele faz é se embriagar. Ele não apenas se embriaga, mas o texto diz que ele se embriagou e estava sem roupa. Vamos entrevistar Noé. Noé, entre nós dois, o que você acha que pode tirar dessa sua história? Eu não sei, você, mas eu imagino que eventualmente ele poderia ter dito, olha, separa essa parte da embriaguez, tira aí que queima meu filme. Se você pensar na história de Abraão, patriarca da fé, um homem a quem Deus disse, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele botou o pé do lado de fora e foi, porque ele era obediente ao Senhor. Mas ele teve episódios na sua vida que envolveram mentira. Ele mentiu, e nós vamos dizer o quê? Peraí, Abraão, o que você acha que pode ser retirado? Se você pensar na figura de Davi, aí todo mundo já sabe, é Davi, seu doidinho. Para pensar. Davi, eu e você vamos reconstruir a história dele. Você não tiraria, não? Fala quem? Entre nós dois. Fala assim, olha, ganhou vitória, fez isso, fez aquilo, maravilhoso, sensacional. Isso assim, mas aquela parte de Batseba, vamos dar uma editada nessa história para deixar o nosso irmão com uma imagem melhor. Se a gente pensar em Jonas, fala assim, Jonas, grande pregador da palavra do Senhor que alcançou toda a Nínive, que foi transformada pelo poder de Deus. A gente colocaria Jonas pregando,
entendeu? E as pessoas se convertendo e ponto. História curta, 5 versículos. Livro de Jonas, 5 versículos. Porque o resto... Por que é que Deus não tirou isso? Vamos ler o versículo primeiro, do capítulo 2. Está aqui na nossa tela. Leia comigo, por gentileza. Diz assim a Bíblia, olha. De Setim enviou José, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, leia comigo, vem comigo. Presta atenção, eu quero que você afirme o que nós vamos ler juntos agora, tá bom? Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, não diminui o tom não, hein? Estou de olho em você. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Por que é que não podia ficar só na casa de uma mulher? Eu e você escrevendo essa história. Já está claro, Senhor. O que importa não é isso. O que importa... Por que é que Deus permite isso? Por que é que Deus faz isso? Veja que em Raabe, Deus revela a sua soberania e a sua maravilhosa graça. Deus não tirou o fato dela ter sido prostituta. Como não tirou os fatos relatados anteriormente, daqueles 4 homens que eu mencionei anteriormente. Deus permite que isso esteja para que a gente veja, vá pelos nossos padrões, pelos nossos modelos, pela nossa perspectiva. Deus age, Ele vai encontrar as pessoas aonde as pessoas estão. Então Ele definiu alcançar essa mulher. E essa graça divina, inexplicável graça divina, porque a graça divina, ela alcança a pessoa antes da pessoa perceber. A graça divina alcançou Raabe antes de Raabe entender o que é graça divina, o que é soberania divina. Deus resolveu de uma forma extraordinária alcançar o coração dela. Deus resolveu fazer isso, meus irmãos e minhas irmãs. Esse é o retrato da graça versus mérito. Não há mérito na salvação. Não há mérito no alcance do Senhor, o que há é ação divina. Portanto, quando Raabe, ou quando você, ou quando eu, quando nós somos alcançados pelo Senhor, não há em nós nenhum tipo de marca de mérito. Nós somos alcançados pela graça maravilhosa do Senhor, e isso tudo é fruto da sua ação soberana. Deus quer alcançar as pessoas, Ele vai alcançar as pessoas, Ele vai achar os seus, Ele vai encontrar os perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de dizer que eu estava perdido e fui encontrado. Eu não encontrei Deus. Eu não encontrei Deus. E vou te explicar por quê. Eu fui criado na igreja. Eu recebi o exemplo dos meus pais. Eu vi exemplo de avô, de tias, de tios. Eu cresci num ambiente onde o evangelho estava sendo vivido e compartilhado. Eu fui para a igreja pequenininho e aos 14 anos eu tive a minha conversão. Eu fui líder de adolescentes, líder de jovens, me envolvi com a obra de Deus. E por mais que eu tenha feito ao longo da minha história, nada disso me qualificaria para receber de Deus alguma coisa, porque eu não tenho condições alguma de encontrar Deus. Eu e você não temos, por mais que você busque, por mais que você queira, Deus se revela, Deus se dá a conhecer, Ele abre as cortinas, Ele abre os céus, Ele permite que você o perceba, que você o veja. Ele é quem encontra você. Não foi Raabe quem encontrou Deus, foi Deus quem encontrou Raabe. Isso se deve à sua soberania e à sua graça. Meu irmão e minha irmã, a mesma soberania e a mesma graça de Deus está sobre nós nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos dos que julgam. Mais ou menos, né? Sinceridade? Então vou reformular. Nós não deveríamos ser dos que julgam.
E talvez o fato da gente querer editar os textos seja um tipo de julgamento. Louvado seja Deus, que não nos julga, mas nos alcança e nos transforma e muda a nossa vida, porque se todo mundo soubesse o que a gente pensa, talvez as pessoas não estivessem tão próximas de nós como elas estão agora. Talvez não nos tratassem com tanto carinho como nos tratam agora, porque Deus sabe quem nós somos. Aliás, só Deus sabe quem nós somos. A sequência do texto ela é muito importante para a gente entender. Veja os versículos 9, 10 e 11, que nós vamos ler juntos aqui na nossa tela. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, ela dizendo para os espias na casa dela, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, o tal do Seom e do Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, olha a declaração, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Leia comigo a última parte. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, embaixo na terra, louvado seja o nome do Senhor. Veja, como é que aconteceu? Deus foi se revelando, e à medida que ela foi sabendo, que ela foi conhecendo, ela foi crendo. Uma frase simples: quanto mais ela sabia, mais ela cria. Quanto mais ela sabia, mais ela cria. Os relatos dizem que, historicamente, as prostitutas moravam próximas à saída da cidade. No caso de Jericó, próximo às suas muralhas, aquelas cidades fortificadas. E os relatos dizem que essas áreas eram áreas de entrada e saída, onde tinha muitas informações. E ela passou a ter essas informações do que tinha acontecido. Mar Vermelho com os reis dos amorreus, ela foi ouvindo as histórias, e na verdade o que Deus fez foi dar a ela o conhecimento, dar a ela a informação, e quanto mais ela conhecia, algo diferente acontecia dentro dela. Porque Deus já estava ministrando ao coração dela. Deus estava gerando no coração dela fé por meio do conhecimento. Veja, a trilha do conhecimento, a fé estava sendo desenvolvida em seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir do quê? Da palavra de Deus. Ou seja, nós temos ou desenvolvemos a nossa fé a partir do conhecimento. À medida que nós aprendemos, nós vamos crendo mais. A nossa fé é amadurecida à medida que nós recebemos as informações. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando de uma verdade que liberta. A verdade é esse conhecimento. Conhecer a verdade nos liberta. A existência do conhecimento, a disponibilidade do conhecimento, a oportunidade do conhecimento é uma excelente hora para o nosso crescimento espiritual. O que estava acontecendo dentro dela? Quando ela ouvia aquelas histórias, por mais medo que tivesse, ela fala de desmaiou-nos o coração. É uma frase, é uma menção ao medo imenso, intenso, que caiu sobre todo o povo. Ela enxergou naquilo ali o poder de Deus, ela viu o poder do Senhor. E esta frase final é uma declaração extraordinária, porque ela declara, já se percebe fé na sua fala. Não existe Deus como o seu Deus, como esse Deus acima, que age acima no céu e age na terra. Nosso amado Jesus, no Evangelho de Mateus, Mateus tem 28 capítulos. No 28º capítulo, no versículo 18, começando o texto que é conhecido como a Grande Comissão, Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A declaração de Jesus está conectada à declaração de Raabe. Raabe professa a sua fé ao dizer isso. Ela não está dizendo apenas daquilo que ela ouviu falar.
Aquilo que ela ouviu falar entrou no coração dela, e só entrou no coração dela porque Deus já estava ministrando ao coração dela, Deus já estava se revelando a ela. Ela passou a enxergar a ação divina não como um fato histórico apenas, mas como um fato histórico e um fato altamente espiritual. Algo novo estava nascendo no coração dela, Deus estava falando com ela. Ela proclama, ela professa, ela traz uma confissão de fé, e isto, meus irmãos e irmãs, é algo extraordinário que Deus estava realizando para uma mulher prostituta em Jericó. Veja, meus irmãos, Jericó não era para ninguém crer. Era um lugar que seria absolutamente destruído. As pessoas não sobreviveriam. Não havia essa hipótese, mas Deus tem seus planos. Deus tem seus planos. Aquelas pessoas improváveis, aquelas pessoas que dizem, não, essa pessoa não merece. Vamos para a lista agora? Quem merece, quem não merece. Quem merece? Eu. Não sei mais quem. Eu e outras pessoas. Quem não merece? Quem pisou no meu pé? Quem fez isso comigo? Essa pessoa não merece. A pessoa não merece. Fora a outra lista gigantesca que a gente tem de pessoas que a gente considera que merece, que não merece. Veja, se nós estabelecêssemos essa lista, e se nós fizéssemos essa lista de maneira séria, Jesus toma conta, tem misericórdia de nós. A graça de Deus é maravilhosa. Veja que o conhecimento, nessa trilha do conhecimento vem a fé. Deus foi se revelando, falando com ela. O Senhor foi ministrando a sua vida, enchendo o seu coração. O Senhor a encontrou, estava gerando algo novo e diferente na vida dela. Como Deus gera algo novo e diferente na nossa vida? Você não sabia nada, de repente começa a saber, e esse conhecimento passa a ser algo diferente, passa a ter alguma importância. Não é apenas um fato histórico, não é apenas uma informação, não é apenas algo que alguém disse, mas esta palavra passa a ser verdade na sua vida, e você passa a ser impactado por essa palavra. Deus está ministrando a você, é a hora e a vez, pela graça do Senhor, de nascer no seu coração fé, e você vai crer a partir do conhecimento. Não é uma fé firmada em algo que alguém disse, mas algo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Leia comigo a última frase aqui outra vez. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que se dá em seguida é uma conversa especial em que ela vai conversar com esses espias e eles assumem com ela alguns compromissos. Veja o texto que aqui nos conta, versículos 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. E aqui nós temos um encontro importante. A fé que já estava sendo desenvolvida na vida dela, a fé e a misericórdia, elas se encontram em Jericó. A misericórdia sobre a vida dela. Primeiro, vamos entender. Na verdade, Deus usou de misericórdia com ela, antes dela entender, antes dela solicitar, antes dela oferecer misericórdia. Porque quando os espias foram a Jericó, Deus é quem determinou que fosse na casa dela. Não foi uma escolha aleatória, não foi por acaso, não foi o que deu para achar. Deus tinha um plano para a vida dela, ou seja, Deus usou de misericórdia para com ela, antes que ela entendesse e antes que ela pudesse oferecer misericórdia. Isso é um retrato muito importante para a gente hoje. Sabe por quê? Porque nós recebemos da parte de Deus inúmeras ações de misericórdia e nos esquecemos de agradecer. Em alguns casos nós nem soubemos que a misericórdia se manifestou a gente. Quantas vezes você passou por alguma coisa, recebeu de Deus um livramento que você não sabe que teve? Os que a gente sabe, a gente conta. Conta como testemunho. Alguns são testemunhos. Você, meu Deus, que história é essa? Para onde nós vamos com essa historinha sua? Não é verdade? Mas nós temos um processo de Deus agindo na vida dela, que antes de tudo o que aconteceu com ela, Deus resolveu revelar a ela a sua misericórdia. Depois ela passa a ser a pessoa que vai usar de misericórdia. Jesus, mais uma vez, citando o nosso amado.
Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventuranças, sermão do monte. Jesus disse que bem-aventurado os misericordiosos. Lembra o restante? Porque eles alcançarão misericórdia. Fala comigo. Bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Existe um ciclo maravilhoso de misericórdia. Deus foi, primeiro, misericordioso com ela. Ela foi misericordiosa com os espias. Os espias, na sequência, foram misericordiosos com ela. Esse ciclo lindo da misericórdia de Deus. Deus cuidou dela de uma forma linda. Mas o fato de Deus ter cuidado dela, esse cuidado de Deus não acabou nela. Deus cuidou dela, ela cuidou dos outros. Esse é um processo natural. Essa é uma forma que Deus age na nossa vida. Deus é misericordioso com você, seja misericordioso com o outro. Deus te alcançou com misericórdia, exerça mesmo a misericórdia. Quando eu comecei, e eu falei sobre a nossa biografia, que a gente gostaria de ditar algumas cenas, algumas histórias da nossa vida, é natural que isso acontecesse. E a gente poderia até dizer, só vamos esquecer isso aqui, tenha misericórdia de mim, esqueça de mim. Esqueça isso aqui um pouco. E da mesma forma, a gente tem que ter misericórdia com o outro. A gente não pode ser daqueles que rotulam as pessoas. A gente não pode ser daqueles que acusam as pessoas, que apontam dedo para as pessoas, que dizem o que as pessoas são. Nós fomos alcançados pela misericórdia, use a mesma misericórdia. Gostou da misericórdia? Adorei. Use a misericórdia com o outro. Seja misericordioso, porque Deus foi misericordioso com você. E ainda que você diga assim, não, olha, esse pessoal que eu estou falando aqui, pastor, ninguém foi misericordioso comigo. Não estou falando das pessoas, estou falando de Deus. O processo é anterior, é divino, é na sua vida. Na hora que cada um de nós compreender que Deus foi misericordioso para conosco, nós seremos misericordiosos com os próximos. E seremos misericordiosos independentemente do que o outro, do que o próximo fizer na nossa vida. Essa misericórdia maravilhosa que Deus alcançou a vida dela e que deu a ela a oportunidade de servir da mesma forma. Na sequência disso, quando a misericórdia e a fé se encontram, acontece um fato impressionante, porque os espias fazem com ela uma aliança. E essa aliança é construída, e eles dão a ela uma orientação que deve acontecer. Eles dizem para ela, se todo mundo estiver aqui na sua casa, e se esse fio de escarlate, que nós vamos ler no texto aqui agora, estiver aí, a sua vida e a vida deles será preservada. Leia comigo o texto bíblico aqui na sequência. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela, leia comigo, e ela atou o cordão de escarlata à janela, Josué capítulo 2, versículo 21. Houve uma aliança firmada, aliança estabelecida, uma aliança posta, uma aliança que foi desenvolvida e foi criada a partir da fé, a partir da misericórdia, a partir de uma ação do Senhor. Deus fez com que eles fossem para a casa dela. Agora ela os acolhe na casa dela. Depois disso, eles fazem com ela um acordo. Olha, ela pede, olha, da forma que eu usei de misericórdia com vocês, usem de misericórdia comigo, certo? Aí eles disseram para ela, olha, ok, você vai colocar esse fio aqui, essa corda aqui de escarlata, você vai colocar isso e essa será a marca. Se todos os seus estiverem dentro dessa casa, nenhum mal vai acontecer a eles. Todavia, se alguém sair da casa, nós não nos responsabilizamos mais. E aqui tem um encontro lindo dessa aliança que Deus estabeleceu, porque o fio de escarlata aponta para uma lembrança preciosa do Êxodo. Aponta para essa realidade linda de Deus na vida do seu povo, quando o Senhor resolveu que haveria marca de sangue nas portas das casas dos nossos irmãos e a morte não entraria naquela casa. Assim como mais uma vez esse fio é colocado e agora a morte não entra na casa dela. Assim como o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos lembra que a morte não vai mais nos vencer, porque Jesus, o nosso amado, venceu a morte. Esta é a realidade. Então é um símbolo bastante importante dessa aliança e que nos lembra essas duas outras alianças, a aliança da saída do Egito, mas a aliança entre nós e o Senhor. Sobre a nossa vida está a marca de Cristo.
Sobre a nossa vida está o sangue de Cristo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a gente lembra que a morte não é algo que nós devamos temer mais. A gente pode temer a distância, a separação, a saudade, coisas que passam na mente de pais, de avós, maridos, esposas. É normal que isso venha acontecer, mas veja, não há um medo na gente. Porque a morte para nós não é o final, a morte é o início de uma linda e maravilhosa festa, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja que existe aqui um outro elemento muito importante, porque Raabe aprendeu a unir fé e obras. Não, aí mesmo. Raabe aprendeu a unir fé e obras. Fé e obras está sempre na Bíblia. Veja, ela creu, ela disse, não há Deus acima no céu e na terra. Ela não creu. A fé dela a moveu agora, com base na aliança estabelecida, a colocar o fio escarlate lá. Então esta foi a sua obra. E a gente precisa conversar um pouquinho sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós não somos salvos pelas obras. Não é verdade? Quem lembra? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Para quê? Para que ninguém se glorie. Fui salvo por mim mesmo, fiz por merecer, dei tantas cestas básicas, fraldas geriátricas, atravessei idosos na rua, alguns deles nem queriam, mas atravessei a si mesmo. Pela graça sois salvos. Então nós não somos salvos pelas obras. Perfeito? Correto aqui? Estamos juntos ou não? Algumas pessoas acham que são, tá? Para você que acha que nós somos salvos pela graça, quem diz que nós não somos salvos pela graça é a Bíblia. Quando afirma que pela graça sois salvos. Então, nós não somos salvos pelas obras. Isso não significa que a partir de agora a gente não tem que fazer as coisas boas. Por quê? Porque a boa obra é resultado da salvação. Então, salva por Jesus, o que jorra, o que vai ser consequência da sua e da minha vida, salvos por Jesus, são as boas obras. Perfeito? Tiago depois vai escrever sobre fé e obras. Ele diz que são coisas que não andam separadamente. Vou dar para você um exemplo simples para você entender. Flávio e eu saímos de férias e fomos andar de caiaque no mar maravilhoso. Eu andei de caiaque durante muitos anos, sozinho. Eu gostava de caiaque, eu gostava da aventura, virar o caiaque, revirar o caiaque. Fiz isso algumas vezes, achava isso interessante para assustar as pessoas que estavam próximas a mim. Fomos eu e Flávio andar de caiaque. 2 pessoas, 2 remos, ok? Aí nós fomos andando, foi lindo, maravilhoso. Eu remando à direita, ela à esquerda. Eu à direita, ela à esquerda. Eu à direita, ela à esquerda. Até que a Flávia naturalmente disse, olha, podíamos os 2 ir para o mesmo lado. Não foi com essas palavras, foi de uma outra forma, um outro tom. Mas foi mais ou menos isso, né? Vamos fazer assim, do mesmo lado, ó. Direita, esquerda. Eu falei, é isso aí. Aí ela foi para a direita e eu fui para a esquerda. Até que no finalmente nós harmonizamos. E o pior é que tem vídeo para comprovar isso. Nós harmonizamos. Certo? Foi lindo. Aí nós, olha, ganhamos velocidade, ganhamos estilo. Graças a Deus os drones ainda estavam lá, filmaram, fizeram o nosso vídeo, foi maravilhoso. Mas eu trago esse exemplo para lembrar que fé e obras andam sempre juntos. Fé e obras. Ela, quanto mais ela sabia, mais ela cria. Raabe não apenas creu, não apenas acreditou, mas ela fez a sua movimentação, a sua ação. Pega o fio, coloca lá, porque ela acreditou que isso ia acontecer, acreditou naquela palavra. Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, nós temos sempre fé e obras andando juntos. Não são caminhos diferentes, nós temos sempre a nossa fé que acompanha as nossas obras, e as obras que acompanham a nossa fé, elas se comunicam, e pela graça de Deus, como 2 remos, ou como duas partes do remo, nós vamos caminhar juntos pela graça do Senhor, com fé e obras, em nome de Jesus. Tudo isso já seria maravilhoso. Veja comigo essa frase aqui na nossa tela. Leia comigo, por favor. A vida de Raabe foi preservada, mas deixá-la sobreviver não era o máximo que Deus poderia fazer. E aí a história ganha um ingrediente especial, que para pensar. Tudo que foi dito até ali foi sobre sobrevivência.
Ela queria sobreviver. Eles disseram que ela sobreviveria. Ela colocou o fio de escarlate ali. Eles vieram, caiu, lembra do cerco de Jericó, a muralha, as muralhas caíram e ela foi preservada. Não só ela, como de sua casa. O texto até diz que ela ficou do lado de fora do arraial. É o que o texto diz. Então ela foi preservada, ela sobreviveu. Mas Deus não quer apenas, ou não quis apenas que ela sobrevivesse. Deus tinha mais planos para a vida dela. Então entenda uma coisa: Deus não quer apenas que você sobreviva. Deus quer que você tenha uma vida, e uma vida com abundância. Abundância espiritual, em nome de Jesus. Antes você pense que é abundância material. Pastor, exatamente isso que eu estava esperando agora. Estou com um carro velho querendo trocar, entendeu? Meu apartamento está tendo uns vazamentos ali, estou querendo mudar para uma cobertura. É isso, pastor? Não, não é isso. Vida e abundância, vida plena, vida com excelência. Deus não quer apenas que você tenha uma sobrevivência nesse mundo. Deus quer que você tenha mais, porque Ele tem mais planos para a sua vida. Ele não só toma a sua vida, como salva a sua vida, mas Ele quer que você tenha uma vida cheia da presença dEle. Não há nada mais extraordinário, mais maravilhoso, que termos uma vida cheia da presença de Deus. Raabe. Veja comigo aqui na tela. Primeiro texto, Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Leia comigo, por gentileza. Salmão gerou de Raabe a quem? A Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou a Rei Davi. Então, caminhe comigo aqui, veja o que aconteceu. O lugar de maior vulnerabilidade dela. Vou chamar de lugar do deserto dela. Deus resolveu frutificar, abençoar, restaurar, colocá-la de pé para a glória dEle. Deus deu a ela um maridão, mas não é um maridão qualquer. Deu um salmão. Podia ser o quê, Paulo? Aquele pequenininho. Como é que é aquele pequenininho? Sardinha? Não, foi logo um... Vou meditar essa parte. Meus irmãos, eu não resisti. Deus deu a ela um salmão. Para pensar na história dessa menina. Ela está lá para morrer com o pessoal de Jericó. Deus manda os espias, usa de misericórdia. Deus preserva a vida dela. Ela sai de lá com a vida preservada. Ela era uma prostituta, diz a Bíblia, está claro que ela era uma prostituta. Deus cuidou do coração dela. Deus cuidou das suas lutas, das suas necessidades. Deus cuidou das suas vulnerabilidades. Deus permitiu que ela frutificasse. Deus deu a ela um maridão e um filho abençoado. Meu Jesus amado, e você achando que o plano de Deus era que ela só sobrevivesse, já seria muito. Mas Deus não tem só esse plano para a vida dela, não. Como tem mais para a sua vida. No seu deserto, Deus pode fazer florescer coisas que só Deus faz na nossa vida. Veja, a sequência é linda, porque Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed. E eu gosto de lembrar isso porque isso é maravilhoso, porque Boaz é conhecido como Goel, como resgatador de Ruth. E Salmão foi o resgatador de Raabe. Então fique imaginando, é só imaginação. Quanto ele aprendeu com papai e mamãe. O quanto ele viu na história de vida deles a transformação. E ele se tornou posteriormente o resgatador de Ruth, está na Bíblia. Depois, na sequência disso, veja que Ruth e Boaz geraram Obed, Obed a Jessé. E ela agora é trisavó do rei Davi. Inexplicável, inesperado, improvável. Glória a Deus por isso, porque Deus tinha mais do que o plano da sua sobrevivência. Deus queria que ela tivesse algo diferente na sua vida. Ela agora é trisavó do rei Davi. Veja, uma mulher condenada à morte,
uma prostituta de Jericó, é alcançada pela misericórdia de Deus, a fé é desenvolvida no seu coração, ela passa a ter uma experiência extraordinária com o Senhor. Onde havia um deserto na sua vida, Deus resolveu frutificar, deu a ela um marido, deu a ela um filho, e ela agora é da linhagem, é ancestral daquele que seria conhecido por toda a história como o maior rei de Israel. Quem diria que isso aconteceria àquela mulher? Só Deus. Quem diria o que Deus pode fazer na sua vida? Só Deus. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, Tiago é irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Ele diz: de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Aquilo que Deus permitiu que acontecesse com ela. Lembra de uma coisa, olha, Deus usou de misericórdia com ela, mandando os espias para a casa dela. Olha o plano divino que antecede ao plano humano. Ela cumpriu. Ela fez aquilo que estava nas suas mãos, aquilo que era possível para ela. E Tiago vai dizer que pela graça do Senhor ela foi justificada. Aí vem o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31, na galeria dos heróis da fé. Não é qualquer lugar não. Na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz. Por que repete? Porque a graça de Deus a alcançou. Era um retrato da graça do Senhor. Era para que ela e todas as pessoas pudessem se lembrar. Aqueles que fossem ler esse texto, a gente que está lendo esse texto hoje, nós fôssemos nos lembrar da graça maravilhosa do Senhor que alcança, que transforma as pessoas. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Pela fé. De onde veio a fé? Do conhecimento. Deus contou para ela a história dele. Ela ouviu a história dele, viu no seu coração nascer a fé. Eu sei que você já sabe. Mas a sequência do texto de Mateus vai chegar a Jesus de Nazaré. Raabe está na genealogia de Jesus. Fim do dia, vamos embora para casa. Acabou por hoje. Para pensar. Para pensar. O que é isso? Que Deus maravilhoso é o nosso, que acolhe a gente como a gente é e nos transforma, cura as feridas da nossa vida, cura os nossos pais. Deus resolveu alcançá-la. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus está aqui. Ele continua sendo Deus. Ele continua agindo sobre a nossa vida. O mesmo amor que alcançou Raabe é o amor que nos alcança. Creia. Creia. Pela fé. Perceba a declaração de amor do Senhor por você. A sua história é transformada, as suas feridas são curadas. Deus vai restaurar a sua vida no ponto que Ele quiser. Entenda, não pense, não queira dar uma ordem para Deus, não estabeleça aquilo que você considera melhor e mais importante, não faça você as suas prioridades daquilo que Deus vai realizar na sua vida, que ela, Raabe, nem podia imaginar aquilo que Deus estava prestes a realizar na sua vida, assim como eu e você não podemos imaginar aquilo que Deus está prestes a realizar na nossa vida. Deus vai realizar, Ele tem realizado, e nós estamos aqui por causa dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Ele muda a vida de pessoas reais, Ele muda a vida de pessoas reais, Ele muda a vida de pessoas reais. É o poder do Senhor que se estabelece, se realiza e se concretiza na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar juntos agora, e nós vamos clamar ao Senhor por mudanças.
Nós vamos clamar ao Senhor por transformações. Nós vamos clamar ao Senhor para que a boa mão dele seja sobre a nossa vida. Nós vamos clamar ao Senhor para que Ele restaure, para que Ele cure as nossas feridas. Nós vamos orar ao Senhor para que Ele venha com a sua intervenção generosa, poderosa, gloriosa e faça algo novo na sua vida, na nossa casa. Deus mude o nosso trajeto de história para que Ele possa construir. Às vezes, gente, no nosso deserto, Ele vai fazer frutificar, Ele vai fazer florescer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você para vir orar. Vamos orar com fé, vamos buscar isso diante dEle. Nós vamos orar por todos os assuntos que nós temos orado diariamente: cura dos enfermos, consola os corações enlutados, sabedoria, família, vida financeira. Nós vamos orar, mas eu quero pedir a você que se lembre: Senhor, faz florescer. Eu não quero apenas sobreviver, eu não quero apenas passar por essa vida, eu quero viver o pleno, a plenitude, a excelência, a abundância que o Senhor tem para o meu coração. Aqui estou, Senhor, haja na minha vida em nome de Jesus. Pode deixar o seu lugar, venha, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Seja exaltado, Deus amado, nós te glorificamos, nós te honramos nesta hora, nós reconhecemos o seu poder, a sua majestade, nós reconhecemos a sua santidade. Diante do Senhor, nós os pecadores, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Deus amado. Aquilo que se passa na nossa mente, aquilo que é gerado no nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Pai, nós te agradecemos pela vida de Raabe. Que história linda, Senhor. Como o Senhor alcançou uma mulher real, de verdade, marginalizada, alcançada pela sua maravilhosa graça. Obrigado porque o Senhor cuidou dela e o seu cuidado com ela é para nós uma lição do seu cuidado para conosco também. Paizinho, em nome de Jesus, nós não queremos apenas sobreviver, porque o Senhor tem mais para nós. O Senhor tem planos e nós queremos nos submeter aos seus planos. Nós não queremos dar ideias para o Senhor, ou dizer que o Senhor deve fazer isso ou aquilo, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós queremos abrir mão disso, porque o Senhor faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Não há limites para o poder do Senhor para nós, nós temos limites. Quem diria que Raabe seria tão cuidada, tão preservada e tão abençoada pelo Senhor?
Quem diria que esta mulher fosse contada na Bíblia em tantos lugares? Quem diria? Só o Senhor diria isso. Assim como nós temos os nossos limites, quem diria que isso iria acontecer com a gente? Mas o Senhor pode fazer acontecer com a gente, se esta for a vontade do Senhor. Portanto, Deus, realize em nós o seu querer, faça em nós o que for agradar ao Senhor, faça em nós aquilo que vai glorificar o seu nome, aquilo que for bom para o seu reino, aquilo que resultar em glórias ao Senhor. Faça, Senhor. Nós queremos viver dentro dessa experiência maravilhosa e sobrenatural operada pelo Senhor na nossa vida. Paizinho, cura os enfermos, Pai. Visita os enfermos, Senhor. O Senhor conhece cada órgão, cada célula. Você conhece o organismo, metabolismo. O Senhor conhece a estrutura. Pai, nós te pedimos, abençoa com cura, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Traz consolo para quem precisa de consolo, traz paz para o coração da gente. Guarda a nossa casa, Senhor. Guarda a nossa família, Senhor. Que haja sempre provisão, que nada nos falte. Que haja sempre o necessário. Que haja alegria na nossa vida. Paizinho, nós te glorificamos, nós te honramos, nós te exaltamos nesta hora. E agradecemos pelo seu amor inexplicável, maravilhoso amor do Senhor por nós. Nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado por esse amor. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém.